se preparar, né? Mas o que a gente vê hoje, no dia de hoje, o que atrapalha as pessoas seguir a Jesus, porque tem só os profetas. Os profetas que têm atrapalhado tudo. As pessoas não acreditam mais na palavra de Deus, porque eles não falam, porque eles fazem igualzinho católico, só os profetas. Vende pano, vende areia de Israel, vende água, vende um monte de bugiganga dentro da igreja. Mas coisas meia, sapato, toalha. Então, como é que uma pessoa tem autoridade de pregar contra o catolicismo, contra a idolatria, se eles também estão idolatrando? Só quem consegue pregar contra a idolatria é quem não está envolvido com ela. Aí você vai falar lá em mais cultura, o católico vai repreender. Porque ele também está usando a mesma técnica dele. Não tem mais, mas está fazendo a mesma coisa deles, vendendo. Porque a igreja católica vende as imagens para ganhar dinheiro. Crucifixo, imagem, tudo, essas coisas que vende para ganhar dinheiro. E a igreja evangélica também que vende toalha, que vende areia de Israel, que vende óleo giro, que vende essas coisas, que é óleo giro, essas coisas aí, é também uma coisa, tudo para ganhar dinheiro. A igreja legítima de Jesus Cristo, o papel da igreja legítima, o papel de Jesus é ensinar o caminho da salvação. É somente isso. O que passar disso é procedência maligna. E Deus não opera. É verdade. Então, está cheio de igreja no mundo, e o mundo está vendo essa briga no Brasil. Se diz que tem tanta evangelho no Brasil, o Brasil é o maior país do mundo. Mas não tem muitos falsos crentes no Brasil. Porque se esses crentes que dizem que é crente aqui no Brasil fosse crente de verdade, menino, o Brasil era o melhor país do mundo, porque Deus ia honrar. Porque Deus honra quem honra ele. Mas não, é o contrário. É um país sofrendo aí, porque tem muito falso profeta e Deus está cobrando. Então Deus cobra. Aí tem os verdadeiros, alguns são verdadeiros, está tentando levar a palavra, mas é sufocado com esses mentirosos que não levam o negócio a sério. Então a gente vai pregar nada aqui, a pessoa fala da igreja, prega a verdade, porque a igreja que prega a verdade, ela é maltratada pelas igrejas que não começam a palavra de Deus. Aí nós pregamos a palavra, os caras pregam o que nós pregamos, porque diz que são eles. Nós somos ricos, eles não tem nada, são pobres, nós somos ricos, como se Deus tivesse dado dessas coisas. Eles são mais pobres do que nós. Essas igrejas que tem avião, que tem milhões de membros aí, para todos lá aí, eles são pobres e miserados, é apocalipse. Porque ele falou, nós não temos falta de nada, nós somos ricos, nós temos isso aqui, mas ele falou, fala isso, vocês são pobres, miserados e nus. Porque Deus não está contando com dinheiro de ninguém, nem com o material da igreja, está contando com a verdade. Se você cuida da verdade, glória a Deus, é isso que o Senhor quer. Não adianta, você está cheio de dinheiro, você é um rico espiritual, rico milionário aí, mas você está rico porque eu estou roubando o povo. Está rico porque os crentes que não têm entendimento têm dado dinheiro para eles. Os crentes que não têm conhecimento da palavra têm enriquecido eles. Está cheio de pessoas assim, né? E falta coragem, vão pegar a salvação. Porque está adorando a criatura, e não o Criador. O Criador está certeza. O Criador, você adora do lado do Criador, você tem que combater essas técnicas erradas no meu evangelho. Mas o cara está lá. Não, essa igreja é uma bênção, porque o irmão pede, porque o irmão sabe, o irmão gasta muito, a igreja gasta muito, a gente tem que dar mesmo. E a igreja gasta não sendo idiota como se mulher e não dizer, não, é verdade, a igreja gasta muito, mas tem que ajudar. Fica nessa conversa, não. Deus conhece o dinheiro. Deus quer sua sinceridade com ele. O dinheiro que a gente dá para a igreja, se não for com sinceridade, vai trazer maldição para você. é verdade. Você tem que dar com amor. Tudo que você vai para Deus é com amor. A oferta, o dízimo tem que ser com amor. Porque se der o dízimo só porque você acha que é obrigação, Deus não vai te honrar. Mas se você dá o dízimo porque você acha que é verdade e é certeza, Deus vai te honrar. Aleluia! Porque o dízimo é o que a pessoa, o lado financeiro do ser humano. Ele vai cuidar de você na sua finança. Porque se você diz uma casa de Deus, com certeza Ele vai te honrar na finança, porque você está ajudando ao
Deus não precisa de dinheiro, mas se precisa de dinheiro é a casa dele, mas não tanto dinheiro como muito esperto. O dinheiro é necessário para manter a igreja. Para que a igreja tem muito dinheiro além do que precisa? Não. É o necessário para manter a igreja aberta, para manter a coisa dela paga tudo. Precisa ter dinheiro. Para quê? Não banco para estar pagando um monte de dinheiro, né? Que é para manter o necessário, para a igreja não parar. É isso que não. Amém? Vamos abrir uma palavra no Evangelho de João, capítulo 5, e versículo 25 em diante. Né? Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a minha esposa, né, a vida dela, e quatro todos nós, porque nós estamos nesse tempo todo aí cuidando dessa igreja, e a gente não está enganando ninguém, não está fazendo nada para tomar dinheiro de ninguém. Nosso negócio é só pregar a palavra de Deus e fazer as coisas que está escrito, do jeito que está escrito. Nunca sai fora do texto. O Montoninho tem nos apoiado. O Montoninho é o primeiro membro da igreja, está aí até hoje, ele sabe, daí até o fim, ninguém nunca fez uma coisa para enganar ninguém. Nunca na nossa vida usamos a palavra de engano para enganar ninguém. Só a verdade, só o que está escrito. Então está aqui, capítulo, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 25, fala assim: em verdade vos digo, que vem a hora e agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, os quais ouvirão e dirão, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho, terá a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque o Filho do Homem não vos maravilhe disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem serão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Vai ver. No 30, e eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. E se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e eis que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandaste João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebi testemunho de homens, mas digo isso para que vos salveis. Amém? Amém. Uma palavra de Deus. Aqui é o próprio Jesus falando. É a palavra do próprio Jesus falando. Aqui esse ensinamento aos seus discípulos. Nós estamos dizendo aqui, nessa noite, abrir nossos olhos e nosso entendimento. Ele está dizendo assim: verdade, vos digo, que vem a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvir dirão, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também o Filho terá a vida em si mesmo. Então, está dizendo aqui a verdadeira palavra de Deus, Jesus se manifestando, dizendo quem é Ele e de que forma Ele age. E deu-lhe o poder de exercer o julgamento do Filho do Homem. Não vos maravilhei disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a voz, o que vem, ouvirão a voz, e os que fizeram bem serão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então aqui, Jesus está dizendo nessa noite para nós que aqui estamos, que Ele é verdadeiro, que Ele é poderoso, e que Ele vai fazer o seu juízo, e que o juízo de Deus é verdadeiro, tudo que Ele faz é verdadeiro. Ele vai chegar a hora que Ele vai ordenar que os que morreram com Cristo vão ouvir a sua voz no sepulcro.
tanto os que fizeram o bem como o mal, porque está vendo que os que fizeram o mal vão ouvir a voz e vão ressuscitar para a glória de Deus, para a honra de Deus. Mas os que fizeram o mal vão ser ressuscitados para a condenação. É aqui que a gente vê que ninguém escapa da mão de Deus. Ninguém escapa. Aquele que adora a Aparecida hoje, que adora o Padre Cícero, que adora a escultura, se ele não se converter a Deus, ele vai morrer. E ele acha que escapou. Não, eu morri seguindo o Padre Cícero. Eu vou seguindo a demais escultura, eu estou salvo. Aí Jesus vai salvar essa parede, ele vai ouvir a voz. Porque todos que morreram vão ter que voltar no dia do julgamento de Deus, no trono branco. E ele vai ouvir a voz, e ele vai ressuscitar, e ele não vai poder fazer nada, porque ele vai falar: você voltou, né? Eu trouxe você de volta aqui, vai aqui, quem tem poder? É eu que tenho poder. Foi eu que trouxe você. Não foi a imagem, não foi Aparecido, não foi ninguém que trouxe. Eu que trouxe. Jesus de Nazaré está trazendo você de volta aqui para julgar você segundo a minha palavra. Para você saber que eu sou Jesus, eu sou o Todo-Poderoso e de mim ninguém escapa. Chama a Aparecido agora para te salvar, chama o Cícero, chama São Francisco, chama o Padre, chama o Bispo, chama quem você quiser, para ver se você vai se salvar. Porque a salvação só está com Jesus Cristo. Só Ele que pode salvar. E hoje muitas pessoas não querem Ele, achando que está salvo, achando que está fazendo alguma coisa. Não. O crente, a igreja verdadeira, a igreja evangélica, não está fazendo papel de toda na terra, não. A igreja evangélica está fazendo o papel de Jesus Cristo. Nós estamos aqui, estamos anunciando uma oportunidade da pessoa se salvar. Porque nós estamos dizendo isso aqui há 10 anos nesse lugar, nós falamos da salvação nesse lugar. E tantas pessoas têm ouvido nesse lugar, mas se fugir da palavra de Deus. Mas eu quero você fugir para sempre, você vai morrer. E vai morrer na imagem, vai morrer na macumbaria, na feitiçaria, sei lá o que for. Mas você vai ter que dar de conta da sua vida. Jesus vai fazer você voltar para te dizer não, porque você negou Ele, porque você não quis Ele. Você achou que você era inteligente, você achou que a imagem ia te salvar, achou que a macumbaria ia te salvar, achou que a mesa branca te salvaria, achou que o espiritismo te salvaria, achou que o fulano te salvaria. Ninguém vai ser salvo por essas técnicas, vai ser salvo se aceitar Jesus Cristo. Então é hora dos ouvintes da palavra de Deus tomar juízo e dar um passo para a verdadeira palavra de Deus. Você que nos ouve há muitos anos nesse lugar e que você escuta, você até nesse tempo são todos. Fica falando para caramba, mas todas as palavras que você fala, você vai dar conta dela e não adianta você achar que morrer acabou. Não, morrer não acabou. Morrer acabou, derrubar um problema, porque aquele que morre sem Cristo vai ter que ressuscitar, como ele está falando. Os que morreram fazendo mal vão ressuscitar para ser condenados, porque negaram o nome de Jesus Cristo, porque não quiseram nada com o Senhor Salvador Jesus Cristo. Mas aqueles que morreram fazendo a vontade do Senhor, vai ser ressuscitado para ser introduzido na Nova Jerusalém, vai morar no céu, vai morar no paraíso. Glória a Deus, aleluia. Uma grande diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. E diz que nesse dia nós veremos qual são a diferença, porque um vai para cima e o outro vai para baixo. Os que estão com Cristo entrarão no gozo eterno, e os que estão sem o Senhor vai ser lançado no céu, vai ser lançado no lago de fogo, porque negou a palavra de Deus, porque foram ignorantes da palavra de Deus, porque bateram no peito, sobre o renascido, catar com o católico. Você vai morrer e vai para o inferno a vida inteira, porque você achou que você é inteligente. Não, a igreja está aqui pelejando, nós estamos pelejando, nós estamos anunciando a palavra de Deus para que você tome o juízo e tome a rua e aceite Jesus Cristo, porque você não vai escapar da mão de Deus fugindo da presença dele. Né? Ninguém que fugiu da presença escapou, ninguém vai escapar. Então, essa forma, nem os crentes falsos que estão vendendo a palavra de Deus achando que Deus vai cobrar, também não vai escapar. Deus vai está fazendo mal diante de Deus, porque não é porque é crente, o mau crente está fazendo mal também. Aquele que vende a palavra do Senhor, aquele que come a palavra de Deus, é o mau crente, ele também vai ser transformado, vai ser ressuscitado para ser lançado no lago de fogo. E o católico vai ser lançado porque ele negou o nome de Jesus. Não, mas eu dei bola, eu dei as instituições diabólicas que tem por aí. Nós vamos ser ajudados, não adianta você ajudar. Jesus fala lá em Romanos que ainda que você desse seu corpo para ser queimado, ainda que você fizesse toda a
nessa noite é você negar o nome de Jesus Cristo. O maior pecado é negar a oportunidade que Jesus está dando a toda a sociedade. O maior pecado é negar o nome de Jesus Cristo, é negar o sangue de Jesus derramado na cruz. E quando você não quer Jesus, é porque você está negando o seu nome. Ah não, Jesus é a mesma coisa, toda religião é levada, é mentira de Satanás. Jesus é o caminho, a verdade, ninguém é o Pai para. Não adianta você estar passando por mais cultura achando que vai se salvar. Você está se condenando cada vez mais, porque lá em Isaías fala que maldito o telhado que cobre, maldito quem venera, maldito quem tem. A pessoa se amaldiçoa, não só ainda mais qualquer coisa que você adorar, você está se amaldiçoando. Então o Senhor está dando outra oportunidade. Vamos sair da maldição e aceitar Jesus Cristo para quebrar essa maldição. A maldição só é quebrada a partir da hora que as pessoas aceitam Jesus Cristo. Porque todo mundo que não está com Cristo está vivendo com a maldição. Porque a maldição é essa de estar em rebelião com Deus. Porque o outro que faz você sair da rebelião é Jesus Cristo. Ele veio aconselhar o homem com Deus. Ele veio fazer a paz, veio entregar nós ao Senhor. Ele veio fazer esse reconciliamento entre nós e Deus, só através de Jesus Cristo. A imagem não faz reconciliamento com ninguém. A imagem reconcilia o homem com o demônio. Porque a imagem tem acesso com o demônio. As imagens cultura, os homens que adoram essas coisas, estão se alissando com o demônio. É o demônio que trabalha com eles, não é Deus. Deus não trabalha. Ele disse: não faça para você imagem nem do que está na terra, nem do que está em cima, nem no mar, nem embaixo. Porque eu não trabalho com mais cultura. Eu trabalho com a verdade. Eu trabalho com o sobrenatural. Jesus trabalha com a presença dele no meio da igreja. Jesus trabalha com o Espírito Santo de Deus. É o Espírito de Deus que entra nos nossos corações para transformar a nossa vida e para mudar. Então o Senhor faz isso. O poder de Deus é isso. É essas coisas que o Senhor oferece ao seu povo. Então, está aqui a palavra de Deus. Ninguém escapa da palavra de Deus. Então, está bem claro assim, né? E os que fizeram o bem serão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então, vendo? Vão ser lançados. E lá em Daniel também está escrito essa passagem. Serão ressuscitados uns para a glória e desprezo, e outros, uns para a glória eterna de Deus, e uns para a honra e desprezo, porque não obedeceram a palavra de Deus, não aceitaram Jesus Cristo, viraram as costas para o Evangelho, viraram as costas para a palavra de Deus, né? Então, tem pessoas que dizem assim: ah, a igreja tem pouca gente, o povo não quer. Você que fala isso, Deus vai cobrar de você, porque a igreja está aberta para introduzir você aqui dentro. Você que ouve a palavra de Deus, você não vai para a igreja, não olha você, Deus está ouvindo todos os dias que tem uma igreja perto da sua casa, tem uma igreja do seu lado, da sua casa, na frente da sua casa, mas você endureceu o seu coração e nunca entrou na igreja. Deus está marcando tudo isso, porque quando chegar o dia, Ele vai jogar isso na sua cara. Você morava na igreja, você morava perto da igreja, você nunca foi da igreja, né? E agora você quer entrar no céu? Aqui não, aqui você não entra. O seu lugar é no Senhor, porque você procurou para o Senhor. Você nunca quis saber da palavra de Deus, você não ouviu a palavra de Deus, você debochava da minha palavra, você entrava na sala do Deus pregador, você entrava na sala da minha igreja, e agora o seu lugar é no Senhor, porque isso vai acontecer com muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus e não dão valor. Mas aquele que ouve a palavra de Deus, esse sim vai ser guardiado e protegido pela palavra de Deus, como está lá na carta de João, de Pedro, né? A segunda vinda, a vida do Senhor, que vai destruir tudo, mas para quem guarda a palavra dele dá um jeito, como está lá em Malaquias, né? Que para nós que temos o nome de Deus, nascerá o sol da justiça. E quem é o sol da justiça? É Jesus que vai nos guardar, é Jesus que vai guardar a sua igreja, vai proteger o seu povo. Então quem está com o Senhor está protegido. Então nós temos que continuar com Ele, que é a proteção certa no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, continuando. Não. Aí, aqui é uma palavra forte, que nós vamos ler agora, é a mais forte dessa noite. Que nós vamos ler esse texto aqui. Tem muita gente que achando que vai se salvar facilmente. Mas aqui vai mostrar que é difícil a salvação. Qual que é a salvação? Eu não posso, devendo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo. O meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Está vendo? Jesus está dizendo aqui para mim e para você: nem eu posso fazer alguma coisa pelaquele que não quer nada da minha palavra. Ele está dizendo: nem eu posso fazer nada por alguém que não quer obedecer a minha palavra. Que Jesus está falando. Porque diz que do jeito que recebe a palavra do Pai, é do jeito que ele
segundo a palavra de Deus. Se ensina segundo a palavra de Deus. Se é louvor, logo segundo a palavra de Deus. Tudo que for fazer tem que ser segundo a palavra de Deus. Porque se nós subirmos aqui e começar a falar a história de mim, eu vou contar a minha história. Eu tenho a minha história. O que é que eu tenho para oferecer a ninguém? Eu não tenho nada, ninguém tem nada. Nós não temos nada. Deus não criou ninguém tão sábio, mais do que o seu filho. E se eu tenho alguma coisa para oferecer aos irmãos, eu já estou sendo maior que Jesus. Porque se não é Jesus, ele deu essa oportunidade, o que ele vai dar para mim e para você? Porque é que você é mais superior do que Jesus, você falar e as pessoas serem abençoadas, porque você vai abençoar. Porque sou eu para abençoar as pessoas. Não. Eu tenho o poder de transmitir a palavra de Deus para as pessoas serem abençoadas. A verdadeira palavra de Deus. Mas a bênção está com Deus. A bênção está através da palavra do Senhor, com o poderoso Senhor. E Ele abençoa eu e abençoa você de acordo com os mandamentos da palavra de Deus. Porque se eu não quero nada com Ele, Ele também não vai fazer nada para mim. A palavra de Deus é essa. Se você quer alguma coisa de Deus, mostre para Ele o que você quer. Você quer alguma coisa de Deus? Prova para Ele o que você quer. Se você quer receber de Deus algo, mostra para Ele o que você quer. Ele quer ver o seu esforço. Ele quer ver o seu amor para com Ele. Porque tem muita gente que diz que ama a Deus, mas na hora que está pegando o negócio, ele prefere sair fora e fazer coisas que agradam a seu próprio cara e abandona a obra de Deus. Porque o amor de Deus é esse? Isso é falsidade. O amor verdadeiro é aquele que não é vendido. O amor verdadeiro é aquele que não é distorcido. É aquele que não desvia de conduta, aquele que vai até o fim. Estou aqui doente. É aquele. Esse é o amor verdadeiro. Não, amor. Tem muita gente que fica camaleão. Uma hora está verde, outra hora está vermelha, outra hora está rosa, outra hora está preta, outra hora está mudando de cor. Nós não podemos, de acordo com a situação, muda de cor. Camaleão fica assim. Camaleão, quando está o sol, ele tem uma cor. Quando a sombra tem outra cor. Tem crente que é assim. Quer viver assim no reino de Deus? Quer viver assim na igreja? E não vai ter salvação esses crentes que são assim. Não vai ter salvação. Salvação é para quem é legítimo crente. Na verdade, não é nem crente, é o cristão. O cristão é aquele que processa a palavra de Deus, é aquele que vive a palavra de Deus, é aquele que anda na palavra do Senhor. Porque crente é pessoas que acreditam em alguma coisa. Tem gente que acredita nesse público, que acredita nesse bispo, que acredita no gesso, muito que é adorador de nossa cultura, um gesso que é feito pela mão do homem, joga uma forma lá e vai lá, quer ter Deus. O pessoal não tem noção na cabeça, só sendo louco, você tem cabeça tão fraca, que dá um pedaço de gesso que a pessoa faz, ela pinta lá, uma tinta velha lá e diz: olha, isso aqui é Deus Santo, isso aqui vai poder te ajudar. E não sabe que não pode fazer nada, joga no jogo, quebra todinho, né? Joga no jogo, quebra tudo, né? Aí está no dia da procissão, está lá na estrada, rua, assim, com a baixa aqui nas costas, querendo carregar para lá e para cá. Que poder é esse? Se é poderoso, você tem que carregar ele. Agora não, é um Deus que tem que ser carregado pela mão dos outros. Que Deus é esse? Isso é um Deus falso que já tem uma seita. É o Deus que não tem nada com Deus que criou os céus e a terra. Isso é os falsos deuses. Isso é o Deus padrão que não pode fazer nada com ninguém. Tem muita gente que está pegado nisso, e está doente, e problemado, porque quem é pegado com esse Deus está com depressão, não anda mais, tem uns que ficam com as pernas travadas, porque como ele é mudo, ele não fala, do meu jeito é seus adoradores, vai chegar no mercado mudo e não vai poder falar e nem andar para cumprir, e animais não tem poder de fazer nada, então vai fazer cumprir também. Então, o jeito que é seu Deus, é o jeito que você vai ficar. Você vai ficar aleijado, você não vai ficar doente, você vai ficar mal, porque é esse Deus que você acredita em Deus que não faz nada. Mas quem acredita no Deus que fez o céu e a terra, vai ter vida e vida com abundância. Né? Você vê o verdadeiro crente que adora o Senhor, nem é melhor toma, Deus dá a saúde para ele, dá a força para ele, abre as portas para ele, faz milagre na vida dele, ele está infeliz, está tranquilo, porque Deus assim faz, né? Esse é o Deus que fez o céu e a terra, né? Não é Baal, e diz que Baal não tem poder nenhum, né? Baal, só você olhar a história no Velho Testamento de Elias, né? O desafio que ele fez, que os parceiros foram para Baal, ele debochou desse cara lá, debochou, coloca lenha seca, coloca gasolina de vocês aí, e quando foi a vez dele, ele disse: coloca água, lenha verde e água, faz um beijo, coloca 3 vezes a água. Humilhou os caras, jogou água, disse: joga mais água, joga mais um pouco de água. Jogou água, quando ele orou, não deu um minuto, Deus desceu o fogo do céu e consumiu todo o holocausto. E Baal perdeu. Esse cara adorando a devassa cultura, de manhã até meio-dia, adorando, se cortando, derramando sangue, e nada aconteceu. E é o que acontece com as pessoas que não querem Deus, fica venerando
pedaço de madeira, pedaço de gesso, adorando quem não pode fazer nada. Então, cada dia de pior para pior, cada dia estou sofrendo mais. Mas quando você serve a Deus, Ele abre o céu e abençoa e derrama o poder, e assim o milagre é grande. Então a gente tem que servir a quem pode resolver o nosso problema. E servir a Deus que fez os céus e a terra. É esse Deus que nós temos que se apegar, esse Deus que nós temos que continuar com Ele. Então vamos viver a verdadeira palavra de Deus, porque isso é maravilhoso. Então Ele está dizendo bem claro: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está no céu. Então, nunca devemos fazer a nossa vontade. Está aqui. Já disse: eu não busco a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está no céu. Aqui é para nós aprender que o crente que busca a sua vontade, ele não é crente. O crente que busca a sua vontade, ele está falando a palavra de Deus. Já Deus está falando: eu não busco a minha vontade, mas eu faço a vontade do meu Pai que me enviou. É isso que ele quer dizer. É isso que está faltando para as pessoas entenderem. Tem pessoas que querem fazer a sua vontade não vai nada, é a vontade de Deus. Nós estamos na igreja para fazer a vontade do Senhor, a vontade do Deus que fez o céu e a terra. É isso que a gente tem que buscar. Aí eu continuo: se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Mas talvez está falando que nós não podemos dizer que nós somos. Não podemos dizer que nós somos tal. Ele está dizendo que se nós dizermos que nosso testemunho não é verdadeiro. Mas alguém tem testificado nós. Aqui João fala de Jesus. E Jesus fala bem de João. João testemunha de Jesus, Jesus testemunha de João. Dizendo: aí isso é verdadeiro. Porque está vendo a pessoa de Deus do outro. Está vendo a operação de Deus na outra pessoa. Jesus estava sendo demonstrado como verdadeiro Filho de Deus, e João demonstrado como verdadeiro profeta, que foi um profeta que ficou para abrir o caminho de Jesus, para ensinar o povo que viria um mais além do que ele, viria um que era mais forte que ele não era nem digno de tratar da sua sandália. Então é isso que ele quis dizer, e é isso que Jesus quis dizer também, que na verdade todos são representantes de Deus, vieram representar o reino de Deus. Então, se eu venho representar o reino de Deus, quem tem que aparecer é Deus. Jesus estava aqui tentando mostrar para o mundo que o que ele estava representando era Deus. Ele diz: eu não vim fazer nada de mim, mas vim fazer o que meu Pai mandou fazer. Eu estou aqui para fazer o que meu Pai mandou fazer. Por isso que Jesus recebeu no final da sua ressurreição, diz na palavra: foi dado todo o poder no céu e na terra a Jesus. Porque Deus deu todo o poder na terra, porque Ele foi fiel, Ele foi honesto, Ele obedeceu a morte de cruz, essa não aconteceu um dia, Ele não negou o nome do seu Pai. Então por que é que muito crente hoje não dá certo na vida dele? Porque nega o nome de Deus, porque não obedece a palavra de Deus, faz o que eles querem, faz a sua vontade, não a vontade de Deus, depois quer receber as coisas. Não, faça do jeito que Jesus fez. Jesus obedeceu o que seu Pai mandou fazer. Ou seja, nós também temos que obedecer o que Jesus mandou nós fazer. Jesus mandou nós fazer, vamos fazer, porque vai dar tudo certo nas nossas vidas e o milagre vai ser certo. Amém? Com essa palavra nos nossos corações, vamos estar olhando para as nossas casas em nome de Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nesta noite, Senhor, nós te agradecemos a sua santa palavra, os ouvintes da palavra do Senhor, que nos acompanha através do Facebook, do YouTube, que o Senhor possa falar com eles, transformar, mudar, abençoar, fazer milagres, que não viram a sua palavra, se converter, seus nativamente, aprender a dar a tua palavra e viver a tua santa palavra, meu Deus amado, meu Deus poderoso. Abençoa esse pai, abençoa esse lugar, Senhor, salva esse lugar, repreenda os demônios que tem entrado na mente das pessoas. Eu peço nessa noite que os demônios fiquem as coisas, nessa encruzilhada, em todos os lugares, toda obra da feitiçaria, toda obra que eu peço ao Senhor, que seja adorado nessa noite pelo teu sangue, pelo desafiou, sai do mal, Deus Cristo, abençoa, Senhor, e faz milagre neste lugar. Nós pedimos agora, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus Cristo, Pai, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós.